Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando sobre a novela Três Graças aqui no canal Reality Novelas. Para quem não me conhece, eu sou Tamara Milman e nesse sábado, dia 29 de novembro, eu estou passando por aqui para trazer para vocês aí a nossa tradicional resenha do que foi ao ar nos últimos capítulos da novela Três Graças, o que foi destaque, né? E também vamos comentar com vocês o que vem pela frente na trama. Já vazou até no Notícias da TV o que o final da trama reserva para Ferete e para Gerluce. E eu vou destacar aqui no programa de hoje, tá? Então não saia daí não. Vamos falar sobre Viviane e Leonardo, vamos falar também sobre Raul, Joelle envolvendo Bagdá, Jorginho Ninja, o Jorginho Ninja que chegando, né, querendo ali assumir a paternidade da Joelle, dando meio que uma pressão controlada na Gerluce. Vamos falar também sobre Dona Josefa. Então tem muita coisa aqui no programa de hoje pra gente comentar sobre a novela Três Graças, que passou pela reformulação que a Globo prometeu, que daria maior agilidade à trama, e essa agilidade foi sentida, tá? Nesses capítulos mais recentes, a gente já percebeu que a trama deu uma andada, deu uma nova cara a toda a obra, né? A novela Três Graças, que tem aí prometido e vem agora entregando realmente um novelão, né? Um novelão escrito aí pelo mestre Agnaldo Silva. Eu sabia que o Agnaldo daria a volta por cima, tenho gostado bastante da novela, já vou dizendo aqui a minha impressão pessoal, logicamente que eu quero saber a sua, sobre tudo que nós vamos falar aqui. Então não deixe de registrar logo abaixo desse vídeo aqui, na seção de comentários, o que você está achando da novela e também de se manifestar sobre tudo que nós vamos destacar aqui no decorrer de todo o programa, tá? Ah, não esquece, se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente eu estou por aqui te trazendo novidades sobre tudo que rola na telinha da TV e também nos bastidores, todas as fofoquinhas de bastidores, né? Vocês viram a namorada do Belo, a Rayane Figluzzi, foi eliminada da Fazenda 17, programa reality rural da Rede Record, né? E quando o Lucas Selfie informou para ela que o Belo vai contracenar com a Viviane Araújo na novela, ela nem acreditou, ela abriu o maior bocão, maior cara de surpresa, repercutiu em todas as redes sociais e foi engraçadíssimo, tá? Depois ela se justificou dizendo lá no programa do Lucas Selfie que ela não acreditou de imediato, ela ficou bastante surpresa e boquiaberta, porque, e deu para ver, né? Porque ela disse que a Viviane, o problema vinha muito mais da parte da Viviane Araújo, que bateu o pé e disse que não participaria, não participou mesmo do documentário falando sobre o Belo, né, na Netflix. E aí ela ficou surpresa por isso, mas que para ela estava tudo muito ok, estava tudo muito bem resolvido e que seria uma ótima oportunidade também da Viviane, né, superar algumas rusgas do passado com Belo. Ela não falou com essas palavras, mas deu a entender isso, tá? Que seria a oportunidade da Viviane superar o que ficou no passado, tá? Ela não se manifestou sobre o Belo, não, disse que estava muito tranquila em relação ao relacionamento deles. Bom, mas vamos agora aqui deixar de delongas, né? Já pedi para você se inscrever aqui no canal, não esquece de deixar o seu like aqui nessa publicação, que é super importante para o nosso trabalho. E vocês sabem disso, são super engajados, o pessoal aqui do canal. Muito obrigada a todos vocês que estão sempre aqui conosco. Não esquece de deixar seu like, seu hype, se tiver hype. E se quiser fazer parte aí do nosso clube de membros, dá uma olhadinha nos níveis e se inscreva no nosso clubinho também, que aí dá mais uma força para o canal e você aproveita para ter uma interação mais intimista comigo e com os demais membros que fazem parte do nosso clube, tá? Agora sim, sem mais delongas, vamos aqui ao que anda rolando e que irá rolar na novela Três Graças, né? A gente vai começar a falar aqui sobre a Lígia, né? A personagem de Dira Paz, que a gente já tinha falado aqui no canal, que estava assim apagada, que a Dira Paz é uma mega atriz, né? Merecia maior destaque na trama. E o Agnaldo Silva sempre muito atento ao que o público dá de feedback para ele, né? Obviamente que isso não foi somente a gente aqui no canal que comentamos, vários lugares na internet foi comentado isso, que a Dira Paz estava apagada, estava limitada àquele cough lá, decorrente da doença pulmonar severa que a Lígia tem, né? E não aparecer mais nada, nenhum outro enredo para a personagem Lígia. Agora, eu acredito até que já estava escrito isso, o problema da trama, no meu entendimento pessoal, quero saber a sua opinião, é que no início estava muito travada, né? Três Graças, além de uma duração mais curta do que o normal, né, para a novela das 21 horas, e isso a Globo teve que ajustar e ajustou logo, tinha o problema
de que a narrativa estava meio empacada, né? Estava devagar, quase parando. Então eu acredito que o enredo da Lígia já estava pensado na cabeça do Aguinaldo Silva, só faltava colocar aí para o público ver. E essa semana já começou a ter destaque do interesse afetivo da Lígia pelo pastor Albérico, né? Ela já demonstrou ali em conversas que existe sim um interesse afetivo dela no pastor Albérico. Também existe ali a questão, já teve o burburinho nos bastidores, né, no que vazou aí na imprensa especializada, que faz a cobertura de novelas, que a Lígia vai viver meio que um triângulo amoroso, tá? Com o pai da Gerlúcio, Joaquim, que vai viver a sua jornada de redenção, mas parece que o Joaquim, que é vivido aí pelo Marcos Palmeira, Joaquim vai morrer na trama, mais adiante, né? E depois da morte do Joaquim, que vai ocorrer mais adiante na novela, a Lígia parece que vai aí viver, engatar de fato um romance com o pastor Albérico. Legal, né? Então, assim, a Dira Paz já vem aparecendo de uma maneira mais diferente na trama essa semana. E eu tenho gostado demais porque a Dira é uma mega atriz e merece esse destaque, né? A Lígia ali, que é a matriarca da família Maria das Graças, né? Ela é a avó da Joelle, mãe da Gerlúcia, enfim. Então, acho que tá tendo uma pegada legal pro personagem dela. Abrindo só um parênteses aqui também, tá, gente? Mostrando que não é somente o Aguinaldo, autor da novela, né? Três Graças, que está antenado com o que o público deseja, mas também a direção da Globo está muito antenada ao que o público vem relatando nas redes sociais, na internet como um todo, sobre o horário que a novela entra ao ar, né? A novela Três Graças é vista como a novela das 21 horas, né? A novela das 9 da noite, só que começa depois de 9, né? Começa geralmente 21h30, não é isso? Então, exceto nos dias de quarta-feira, que geralmente tem alguma coisa ali ligada ao futebol, ela começa mais cedo. Então, a cúpula da Globo já repensou toda a grade de programação da emissora e parece que existe uma forte tendência para que a novela, de fato, comece às 21 horas, entre ao ar às 21 horas e, com isso, não ultrapasse as 22 horas. Porque a novela tem terminado, agora que o capítulo tem uma duração ali de 50 e poucos minutos, né, gente? A novela tem terminado, às vezes, 22h43, por aí, tá? 10h43 da noite. E é muito tarde, o público que assiste a novela das 9 tem reclamado bastante. A emissora que antes postergou, né, a entrada ao ar da novela, que antigamente era a novela das 8, lembra? O pessoal de muito antigamente. Então, aí a Globo entendia que botando a novela às 21 horas, daria tempo do pessoal que trabalha chegar em casa, tomar banho, jantar e poder assistir a novela tranquilamente. Só que a Globo constatou que esse mesmo público da novela das 9, né, é um público que hoje precisa e acaba indo dormir mais cedo, tá? Porque precisa acordar muito cedo no dia seguinte, principalmente quem mora nas grandes cidades, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro. E por isso a Globo tem aí visto uma estratégia para colocar de fato a novela indo ao ar às 21 horas em ponto. Ela teria que mexer ali no horário do Jornal Nacional, teria que mexer no horário da novela Dona de Mim, a novela das 7, hoje é a Dona de Mim, né? Das 6 hoje é Eta Mundo Melhor. Então ela teria que antecipar também os horários dessas novelas. Dona de Mim, que na segunda-feira dessa semana, tá, bateu de novo em Três Graças. Dona de Mim tem tido um Ibope, tá, uma performance no Ibope muito superior a Três Graças. São décimos às vezes no Ibope, gente, mas que contam muitos pontos. Por quê? Não só pelo que vale cada número ali do Ibope, né, de televisores ligados na TV aberta, mas também por conta de que o horário nobre é o horário onde a publicidade é mais cara. A Globo vende esse horário como a publicidade no valor para os publicitários, mercado publicitário paga muito mais no horário das 21 horas do que no horário das 19 horas. Então, tem que se justificar esse preço, né? A novela precisa entregar uma audiência boa para que se justifique o valor cobrado junto ao mercado publicitário pela emissora. Então a emissora está repensando essas estratégias e a única preocupação da Globo é que
o número dela em termos de audiência não caia no decorrer da noite, porque toda a performance da emissora é medida até a 0 hora, né? Até da meia-noite de determinado dia. Então ela tem medo de que a audiência caia demais e não acompanhe os demais segmentos da grade da emissora. Mas, dada tantas reclamações e também dado o valor que o mercado publicitário paga nesse horário das 21 horas, parece que a Globo está atenta aí e está revendo as suas políticas para poder, de fato, colocar a novela das 21 horas no ar, às 21 horas em ponto, não passando assim das 22 horas até terminar a exibição do capítulo, né? Vai ser legal, né? Tomara que eles consigam, porque realmente o público tem reclamado bastante em relação ao horário que a novela termina, que é muito tarde para todo mundo que trabalha bastante. Falando também aqui, só abrindo um outro parênteses rapidinho sobre publicidade, no capítulo de ontem a gente pôde ver ali o detetive Paulinho escolhendo ali um carro para ele comprar, o delegado e a Juquinha junto dele ali, admirando o que ele estava vendo pela internet, uma possível compra de um carro novo, né? E aí fica bem bacana ver a forma como o pessoal da novela Três Graças consegue inserir a publicidade na trama de uma forma harmoniosa, de uma forma que tenha contexto, é uma propaganda contextualizada, é uma propaganda que não fica assim empurrando goela abaixo do telespectador. Eu achei bem bacana a forma sutil e ao mesmo tempo, obviamente, que ficou evidente a publicidade, mas sutil dentro do contexto. Eles estavam conversando, Paulinho querendo comprar um carro novo, vendo na internet, eles comentaram sobre o modelo, a cor, e eu achei bem legal a forma harmônica como isso foi colocado, coisa que a gente não via na antecessora, né, o pseudo-remake aí de Vale Tudo, que de vez em quando é inevitável a gente comparar, né? Acaba tendo que comparar porque foram coisas grotescas que aconteceram na novela anterior, né? Continuando, né, gente, falando sobre o que a gente tem percebido na novela Três Graças, falar aqui agora de um casal que parece que está conquistando boa parte do público, que é Leonardo e Viviane. Léo e Viviane, tá todo mundo, assim, eu pelo menos confesso que estou muito na expectativa, quero saber o que é que vocês estão pensando, tá? Estou muito na expectativa para ver o desenrolar desse romance. A gente sabe que eles vão engatar um romance, mas ainda está naquela fase de descoberta do Léo sobre o passado da Viviane, né? Muita gente defendendo o Léo, muita gente acusando o Léo. A internet caiu ali matando o Leonardo naquela reação que ele teve quando a Viviane contou para ele sobre a redesignação de sexo, né? A forma grosseira como ele agiu com ela. Muita gente achando que o Leonardo não fazia jus a uma mulher como a Viviane, que não merecia mais ter romance nenhum com a moça. Outras pessoas entenderam que foi uma reação de momento, uma reação que se deu por conta também muito da influência negativa da criação que o Ferretti dá para os filhos, né? Uma visão machista de mundo, onde ele exige que os filhos, tanto o Léo como a própria Lorena, assumam seus papéis que ele acha que são ali delimitados para os devidos sexos, né? Mulher tem que fazer isso, homem tem que fazer aquilo, e aí o Ferretti passa essa educação para os filhos e o Leonardo é o mais influenciado por essa visão do pai, embora a gente veja que ele discorde muito de muitas coisas que o Ferretti pensa. Ele acaba falando para o pai que concorda apenas por aquela questão de querer ser aceito ainda mais pelo pai, querer ser amado, admirado pelo pai. Parece que é isso, porque quando o Ferretti falou da farsa dos medicamentos, a gente viu que o Léo ficou visivelmente incomodado com isso e ele manifestou isso para o pai, né? Só que foi coagido pelo Ferretti, meio que dizendo assim, ou você aceita isso, ou você não é mais meu filho, né? Esquece a mordomia, esquece que eu sou teu pai, esquece tudo. Então, assim, eu acho que o Léo teve aquela... Eu concordo com quem se manifestou dizendo que foi o tempo do Léo, né? Dele manifestar, de repente, a sua surpresa e, ao mesmo tempo, ter aquela reação que não foi nada legal, né? Foi ridículo o que o Léo fez quando soube sobre a Viviane, mas, ao mesmo tempo, se a gente considerar as circunstâncias do ambiente no qual ele é criado, principalmente pelo pai dele, Santiago Ferretti, porque a Zenilda não. A Zenilda é uma mulher sensível, é uma mulher muito mais mente aberta do que o Ferretti, né? Aparentemente. Então foi ali algo que
pode ser justificado. Eu confesso que eu estou torcendo muito por esse romance. Estou louca para chegar o momento onde Léo vai ali ter a sua redenção, vai se desculpar de forma devida com a farmacêutica Viviane e vai viver o seu tão sonhado romance, né? Ela também está ansiando por viver um romance de fato, de contos de fadas, e parece que isso vem pela frente, mas eles vão ser bastante perseguidos pelo Ferete, tá? Que já cobrou do Léo e da Lorena que quer netos, enfim, quer até ver requisitos para que, como deve ser a mãe do neto dele com Leonardo, que tem que ter pedigree, que tem que ser de uma família tradicional, que, né, que mulher de família, como ele disse pro Léo, eu já tinha destacado aqui, né, que se Léo fosse se relacionar com a farmacêutica Viviane, era apenas para ter um momento ali para descobrir o que o Ferete precisa e, como o Leonardo falou, o que você quer que eu faça em relação a Viviane, no dia que ele estava lá na prisão, né? Que ele nem chegou aí para a cela. O que você quer? Porque o Ferete diz para o Léo se aproximar da Viviane, sondar a Viviane, mas o Ferete não diz claramente para o Léo qual seria ali, entre aspas, a missão do filho em relação a Viviane. Né? E acabou que o filho de fato se envolveu, se apaixonou, tá apaixonado. Foi ontem lá na farmácia da Chacrinha, coitado do Léo. Não dá uma bola dentro, né? Mas é coitado coisa nenhuma, porque ele tem umas falas extremamente problemáticas, talvez fruto dessa criação que a gente destacou aqui hoje, já destacou no vídeo anterior também, tá? O que ele fez? Foi ontem na farmácia da Chacrinha se desculpar com a Viviane, chegou lá de camiseta, com a roupa que ele estava em casa, com a cara toda quebrada, ainda cheia de hematomas, né? Que ele apanhou lá no bar, na Chacrinha. E aí ele chega para Viviane e diz que o problema não está nela, que ele quer se desculpar, que o problema não está nela, o problema está nele, que ele é que tem que procurar um médico, porque ele falou assim, porque você não tem culpa de eu me interessar por um homem, né? Tô aqui pedindo desculpas a você, mas você não tem culpa, o interesse é meu. Eu que me interessei por um homem, deve ter algum problema comigo. E aí a Viviane falou o seguinte: Leonardo, cala a boca, não tô vendo nenhum homem aqui além de você. Você tá vendo algum outro homem aqui além de você? Coisa que a Viviane já tinha perguntado pro Léo no dia que ela falou que ela era uma mulher trans, que ela é uma mulher trans, e ele falou assim, começou a ter nojo, falar que ele tinha beijado um homem. Ela já tinha se ofendido naquela ocasião e se ofendeu ontem, no capítulo de ontem, de novo, porque de novo Leonardo repetiu que ele tem ali algum problema porque ele está interessado em um homem. E isso, gente, para uma mulher trans é uma ofensa, porque a mulher trans é uma mulher. Ela é ela, gente. É questão de você não infringir, obviamente, além de você estar falando de uma questão legal, né, porque juridicamente falando já ficou resolvido que ela é ela, e mais ainda, né, juridicamente falando, se houver qualquer tipo de discriminação em sentido contrário, pode a pessoa incorrer em crime ali equiparado ao de racismo. Então a pessoa tem que ter muito cuidado com certas colocações e ao desrespeitar, principalmente aí saindo da questão legal, é questão humana, a sensibilidade. A pessoa precisou passar por todo um processo dolorosíssimo para poder de fato ter ali, né, a aparência com a qual ela se identifica. A pessoa, antes disso, sofria muito, porque ela se olhava no espelho e ela não se reconhecia naquele corpo. Então, no momento que ela consegue, de fato, como a Viviane diz, né, se tornar, ela falou, eu me fiz mulher, então no momento que ela consegue assumir ali o que de fato ela vê no espelho, consegue ter a aparência do que de fato ela se vê no espelho, ela se vê como mulher, ela é mulher, então não cabe a nós aqui fora, e isso é uma discussão importante que eu acho que o Aguinaldo trouxe para a trama, ficar questionando, gente. Não é dizer, na verdade, ela é ele. Não, ela é ela, tá certo? Ela é ela. E isso aí, se você começar a bater nessa tecla, você pode incorrer em algumas situações, já falando de aspectos jurídicos da coisa, tá? Falando até a nível de crime. Então, vamos parar com essa discriminação, esse preconceito, porque as pessoas trans já passam por preconceitos demais e passam por dores demais até conseguirem, de fato, dores físicas e emocionais, até conseguirem, de fato, adquirir a imagem do que elas de fato se identificam, do que elas veem no espelho, né? Então nós temos que lembrar que
tudo isso a gente tem que pensar na gente, mas pensar principalmente no próximo, né? E aí ontem ficou ali um mal-estar de novo, a Viviane mandou o Léo chispar da frente dela novamente, porque o Léo foi pedir desculpas, mas foi com os argumentos errados. Não foi realmente de coração aberto. Ele foi falando para ela, primeiro dizendo que o problema estava nele, por se interessar por um homem, ela não é homem, ela é mulher, e depois pelo fato de que ele coloca aquilo como se fosse um problema, como se fosse uma doença, porque ele diz que ele tem que procurar um médico para se tratar do porquê do interesse dele por um homem. Então ele coloca isso como doença, e aí a Viviane fica mais indignada ainda, com toda a razão para Viviane. O Léo ainda é menino, playboyzão, mimado, é adulto, mas deve ter ali ainda aqueles valores de menino adolescente. Por quê? Porque é super protegido pelo pai e pela mãe, coisa de quem tem muita grana. Ele está começando agora a descobrir o mundo por ele próprio e ele vai se redimir, a gente sabe disso e está na torcida. Então acho assim que é um casalzinho, gente, que a gente tem. Eu adoro ver o Léo e a Viviane juntos, fico ali na expectativa pela a redenção do Léo, né? E fico também assim na torcida para ver eles dois engatarem o romance, ver como esse romance vai se desenvolver. Eu acho que é muito legal e a visibilidade de fato que a personagem Viviane ganhou na trama, né? Uma personagem LGBT ganhando essa visibilidade, eu acho muito legal. O Aguinaldo que está trazendo a visibilidade para toda a comunidade LGBT de maneira geral. Trouxe um casal, Casper e João Rubens, né? Com Miguel Falabella ali, maravilhoso como sempre, mandando bem, mostrando equilíbrio na relação, a criação da filha Meg, mostrando toda uma relação muito bem equilibrada, muito bem sólida, né? De muitos anos. E também vai mostrar aí o nascimento do romance entre a policial Juquinha, agora policial, né? Mais estagiária, Juquinha, e a Lorena, filha do Ferretti, que Lorena vai enfrentar também muita resistência do pai, mas elas vão viver, parece que um romance bem bacana, tá? Bem bonito, uma história bem bonita de contar, e vai começar ali nessas apresentações no jantar na casa da Meg, né? Já vai ter ali os olhares. Bom, gente, continuando, né? Outra coisa que chamou a atenção ontem, no capítulo de ontem, foi interessante ver ali a cena onde o Jorginho Ninja intervém a favor do Raul, quando o Bagdá estava abordando o Raul e a irmã, né, a Joelle. Quer dizer, a gente nem sabe ainda, será que o Aguinaldo vai manter o Bagdá como sendo filho do Jorginho Ninja? Porque realmente a gente vê que praticamente não existe diferença de idade entre eles, mas isso pouco importa para a trama, né? Afinal de contas, o Bagdá, o Jorginho Ninja, pelo visto, era metido a galanteador, a pegar todas as meninas da comunidade desde muito novinho. Ele ingressou na vida do crime muito jovem. Então, não é... Desculpa, gente, ainda tô naquela gripe que eu falei, né? Então, se sair aqui uma tossidinha e tal, desculpa. Então, assim, teve um diálogo assim que o Jorginho Ninja chegou na comunidade da Chacrinha. O Bagdá procurou o Jorginho Ninja lá na igreja do pastor Albérico, foi querer saber com ele quais seriam as intenções dele em retornar para a Chacrinha, querendo saber se o Jorginho Ninja ia travar uma guerra por território, né, iria querer retomar o seu lugar dentro da Chacrinha, lembrando que o Jorginho Ninja era o chefe do tráfico na Chacrinha, e hoje quem é o chefe do tráfico na Chacrinha é o Bagdá. O Jorginho Ninja, que já tinha tido uma conversa com o pastor Albérico, antes mesmo de sair da prisão, e o pastor Albérico estava preocupado com a situação do Jorginho Ninja indo morar lá dentro da Chacrinha, como é que ia ficar a situação dele com o Bagdá, porque tudo isso poderia despertar uma guerra entre eles ali e colocar em risco a vida do Jorginho Ninja. E o pastor Albérico, como grande amigo dele, confidente, estava preocupado. E aí o Jorginho Ninja disse para o pastor Albérico que o Bagdá foi uma criação dele. Em qual sentido ele comentou isso, não dá para a gente saber. Então, não sei se o Aguinaldo vai manter, de fato, o Jorginho Ninja como sendo ali o pai do Bagdá. Algo que talvez o próprio Jorginho nem suponha, porque parece que essa desconfiança já é de muito tempo do próprio Bagdá. Parece que a mãe do Bagdá engravidou do Jorginho Ninja quando ainda era muito jovem e possivelmente o filho ficou sabendo, tá? Mas assim, o Jorginho Ninja fala apenas da Joelle como filha dele. Inclusive, quando o Bagdá, aí voltando aqui, foi lá na igreja do pastor Albérico saber qual era a intenção do Jorginho Ninja para regressar
para a chacrinha, se ele queria reivindicar o território, e o Jorginho Ninja deixou para o Bagdá claro que não, que ele mudou de vida, que ele conheceu Deus, Jesus, não queria mais saber de nada disso. Então, aí ali foi falado também da fama, né, de, entre aspas, pegador que o Jorginho Ninja tinha com as menininhas da chacrinha. O próprio Bagdá fez essa observação para o Jorginho Ninja, porque ele falou, quero também me reconciliar com a minha filha, com a Joelle, e aí ele perguntou, será que só é essa filha mesmo que você tem? Ou tem tantos outros, dado que você pegava todas as menininhas da chacrinha. Então, o Bagdá meio que deu ali uma alfinetada no Jorginho Ninja, mas não mostrou nenhum rancor, nenhum ressentimento, nada disso. No capítulo de ontem, a Joelle, quando voltou lá do hospital, né, que o Paulinho foi deixar a Joelle em casa, já que finalmente a Gerlúcia aceitou fazer hora extra, finalmente a Gerlúcia aceitou, né, ganhar mais, se bem que ela ganhou folga, né, 2 dias de folga para ficar com a dona Josefa à noite. E como ela tinha saído no meio do dia para ir ver a situação da filha, da Joelle, e tenha sido ali muito humilhada pela Arminda, ajudada pelo Raul e tal, mas a Arminda negou dinheiro do táxi para ela, negou que ela pudesse sair no meio do expediente, enfim. A dona Josefa que puxou a responsabilidade para si, e o Raul também. Raul até emprestou dinheiro ali para a Gerlúcia e chamou um carro de aplicativo, para levar a Gerlúcia até onde a Joelle. O Raul que mostrou ter ficado extremamente preocupado com a Joelle, né? Ele é a cabeça de vento, mas às vezes ele tem ali aquele lado, o coração dele. E aí, depois de noite, quando a Joelle já tinha sido deixada em casa pelo detetive Paulinho, o Raul decidiu ir até a chacrinha ver como que a Joelle estava, ter notícias da Joelle, ver a Joelle, conversar com a Joelle. Antes disso, a Joelle foi lá na igreja do pastor Albérico, dizendo que queria conversar, saber com a Kellen quem é o pai dela, que ela quer conhecer o pai dela, porque ela ouviu a conversa lá na casa dela, da Kellen, com a Gerlúcia, com a dona Lígia, enfim, é todo o burburinho que fica ali entre a família dela, a mãe, né, e a avó, a dona Lígia e a Gerlúcia, com a Kellen, que está como intermediadora ali do Jorginho Ninja, juntamente com o pastor Albérico. Bom, o que aconteceu? A Joelle foi até a igreja, o Jorginho Ninja estava ali limpando, organizando a igreja para o culto, só que quando ela entrou na igreja, perguntando para Kellen cadê o pai dela, que ela queria conhecer, ele próprio ali, meio que respeitando a conversa anterior que ele teve com a Gerlúcia, o Jorginho Ninja, saiu da igreja dizendo que ele era pedreiro, estava resolvendo uma questão ali, mas tinha terminado e foi embora. Saiu da igreja, deixou a Joelle lá com o pastor e com a Kellen que acalmou o coração da Joelle ali. E o pastor deixou claro, isso é uma coisa que você tem que perguntar para sua mãe. O Jorginho Ninja teve uma conversa extremamente problemática com a Gerlúcia que mostrou ali muita mágoa, com toda a razão, né? Ela que viveu com ele, o Aguinaldo abandonou a ideia de um possível estupro, inclusive por parte do Jorginho Ninja, e adotou a ideia ali de que ele submeteu a Gerlúcia a um relacionamento consensual, porém abusivo, né? Inclusive impedindo a Gerlúcia de ver a Lígia, né? A própria mãe. Então ali ela ficou com muito ódio naquela conversa, no reencontro da Gerlúcia com o Jorginho Ninja dentro da igreja. Ela foi porque o pastor pediu muito, então ela foi conversar com o Jorginho Ninja, mas ela já deixou claro para ele que a filha é a Joelle, é só filha dela, que não é para ele se aproximar da Joelle e que ela não vai deixar de jeito nenhum que a Joelle saiba que o Jorginho Ninja é o pai dela, tá? O Jorginho Ninja, nesse primeiro momento, aparentemente respeitou a vontade da Gerlúcia. Então, quando a Joelle entrou na igreja dizendo que queria saber quem era o pai dela, queria conversar com o pai dela, ele saiu, inventou uma desculpa e saiu. Mas ela viu o Jorginho, perguntou quem ele era, ele falou que era um pedreiro. E foi para a rua. Na rua, ele começou a chorar, conversar com Deus, o que ele tinha feito. Ele nem perguntou o que ele tinha feito, porque ele sabe muito bem todo o mal que ele causou para as meninas ali da chacrinha, fora a questão do tráfico e tudo mais, todos os erros da vida dele. Mas ele ficou achando assim, conversando com Deus, para que Deus descontasse nele, desse o castigo a ele, não na filha dele. Ele ficou muito apavorado quando a Kellen falou para a Joelle, o que você está fazendo aqui essa hora da noite grávida?
E aí ele olhou para a filha e viu que de fato ela estava ali com uma barriguinha aparente. Ele ficou transtornado com aquilo, achando que a filha não merecia isso, e não merece mesmo, uma menina de 15 anos, né? E aí ele saiu chorando pelas ruas da chacrinha. Só que quando a Joelle saiu da igreja para ir para casa, ela encontrou no caminho o Raul. Raul que foi, como eu falei lá, para conversar com a amada, né? E aí, quando o Raul estava conversando com a Joelle, o Jorginho Ninja estava na esquina observando tudo e chega o bando do Bagdá junto com o Bagdá. E o Bagdá interpela o que o Raul está fazendo ali. Aí o Raul meio que deixa claro que a dívida já foi paga, né? Então não tinha por que ele não poder ir à chacrinha. Aí o Bagdá falou o seguinte: não, para você vir aqui você tem que pagar pedágio para andar nas ruas aqui da chacrinha. E aí o Jorginho Ninja ouviu e já veio com uma postura completamente diferente da que ele usa para falar com as demais pessoas. Veio ali com aquele gingado de malandro e falou para o Bagdá: que regra é essa que você instituiu agora aqui, né? Deu uma chamada no Bagdá e falou para o Bagdá, em consideração a ele, né, deixar quieta essa situação, né? Parar com aquela cisma com o Raul, deixar quieta a situação, deixar o rapaz ir embora e tudo numa boa. O episódio, o capítulo, terminou nesse momento. Os dois trocando uma mega encarada, tá? Bagdá e Jorginho Ninja. Eu acho que o Bagdá não vai se opor. Por quê? O Bagdá já mostrou que ele tem muito respeito a Jorginho Ninja. Lembra que quando eles queriam ali incinerar o Raul, né? Colocar o Raul ali para ser incendiado dentro de uma lata de lixo, ele pegou e a Kelly intercedeu pela Joelle, pelo Raul, e ele liberou o Raul, quando o Raul ainda devia para ele dinheiro. Então, acredito que não vai ter nenhum problema em liberar o Raul e liberar também, tirar essa besteira de cobrar pedágio ao Raul, porque o próprio Jorginho Ninja se mostrou incomodado com essa regra que o Bagdá anunciou ali naquele momento, né? Vamos ver o desenrolar de tudo no capítulo de hoje à noite. Mas que tá emocionante, tá, né, gente? Eu tô achando, assim, uma pegada super emocionante na novela. E vocês, o que estão achando? O que vocês acharam? Comenta aqui, tá? Bom, ainda colocando uma importante, né, de destacar, eu queria destacar a atuação, obviamente, não poderia deixar de falar da atuação da Lana Cabral, vivendo a Joelle, no momento que ela passou mal, né, nos capítulos recentes, dentro do ônibus que estava sendo conduzido ali pelo Gilmar. Todo mundo trabalhou muito bem. Gente, até a moça, a senhora que estava fazendo a figuração, que ajudou o Gilmar a socorrer a Joelle, foi maravilhosa, entendeu? Ela fez uma figuração com fala, né? Foi maravilhosa, porque a Joelle foi socorrida, foi levada ali para dentro do hospital, mas no ônibus, a forma como a Lana Cabral interpretou, mostrando ali o seu mal-estar, passando mal, a caracterização ótima, né? Vamos ressaltar novamente aqui, sem querer comparar, já comparando, e é inevitável isso, porque deu o que falar. Lembra que a Solange e a Maria de Fátima na novela, no pseudo remake de Vale Tudo, nunca tinham barriga? Passavam, tinham cenas e mais cenas, já tinha sido anunciada a gravidez das duas, né? Anunciadas as gravidez das duas, passavam-se as cenas, elas nunca apareciam com barriga. A hora a Solange aparecia com barriga, a hora aparecia sem barriga, e era uma celeuma na internet, quebrava a internet de tantos comentários, obviamente, pertinentes em relação à própria produção na novela, né? Caracterização. E nessa novela a gente não vê esse furo, né? É como eu disse, a direção, a produção é primorosa como a novela Três Graças está sendo feita, tá? E você vê, a gente começou a reclamar, o público começou a reclamar, e o Aguinaldo já deu ali, juntamente, obviamente, com o apoio de produtores, diretores, toda a cúpula da Globo, ele já deu uma resposta imediata. A gente já sente que a trama é outra. Tem outra pegada, tá correndo, tá fluindo, tá interessante, né? Tá cada dia mais instigando o nosso imaginário. A gente quer ver, eu tô louca para ver cada cena que aparece. Eu quero ver o desenrolar do romance de Viviane e Léo, quero ver qual vai ser o momento que a Arminda vai ser surpreendida por Rogério, porque acredito que inicialmente eles iriam se reencontrar lá pela semana do Natal. A gente praticamente já terminou novembro, né, gente? Hoje é dia 29. Então, dezembro já chegou, vamos dizer assim, né? Então, o que vai acontecer? Eu acredito, tá,
que o reencontro de Arminda com o Rogério aconteça bem antes do que a gente pode imaginar. Não acredito que seja mais na semana do Natal, não. Lembrando que a novela Três Graças é uma obra aberta, então a todo momento isso pode ter modificações, sim, pelo que a gente viu, a produção, mas principalmente os autores da novela, né, o Aguinaldo, os coautores da novela, juntamente com toda a direção da novela, estão antenados com o público, estão ali meio que observando o feedback, sentindo o público. Isso é muito importante, é o que faz uma obra virar um sucesso, né? Lembrando que Vale Tudo, Aguinaldo era um dos coautores, juntamente com Leonor Baceres e com Gilberto Braga, e a gente viu que Vale Tudo teve um início também meio que em baixa no Ibope à época, né? Os números do Ibope à época eram fenomenais. Meio que em baixa pro horário, e depois foi um mega sucesso que foi. Foi só um início ali meio morno, mas depois deu uma virada e a trama ficou interessante. Eu acho que isso já está acontecendo com Três Graças. Teve um momento meio morno, começou legal, teve um momento meio morno e já está dando uma virada e vem muitas reviravoltas pela frente e a trama está bem interessante. Bom, então elogiando aí a Alana Cabral, que interpretando a Joelle, que deu vida ali com muita veracidade ao momento em que a jovem passa mal porque estava ali sem comer, estava em jejum, não tinha tomado café da manhã, estava bem nervosa para querer descobrir quem era o pai, saiu sem tomar café, não pensou no bebezinho, e aí foi socorrida pelo Gilmar, né? Foi tudo. Eu achei a cena toda muito bem feita, muito bem conduzida, a caracterização maravilhosa. Bom, continuando, né, gente, também vamos aqui destacar, porque a gente aqui no canal, a gente critica quando tem que criticar, mas quando tem que elogiar, a gente também elogia, né? Então, a Arlete Salles, gente, maravilhosa, vivendo a sua Josefa, e eu achei essa semana o quanto que a Josefa vem se destacando na trama, não é para menos, né? A Arlete Salles é assim, pô, figuraça, né? Mega atriz. E a Josefa, ela tem tido, ao mesmo tempo que ela arranca risadas do público, pelo menos arranca muitas risadas minhas, ela com a Arminda, então nem se fala. Eu acho super engraçado quando a Grazi está contracenando ali com a Arlete Salles. Eu gosto bastante da Arminda com a Josefa, ainda que a Arminda seja muito cruel com a mãe, e choca o público, obviamente, as falas dela, né, as atitudes dela chocam, mas ela tem muitas tiradas, às vezes, com a dona Josefa, que soam engraçadas, as duas. Então, assim, a Josefa, ela tem um lado cômico, né, muito bacana, e, ao mesmo tempo, ela traz toda aquela situação que boa parte dos idosos passam, né? Aquela questão que muito idoso reclama da invisibilidade, de não ser notado, de ser colocado ali como um peso nas costas da família. Então a dona Josefa, embora ela seja uma mulher de uma classe social elevada, ela bota aquilo com muita veracidade, então ela tem uma carga dramática muito grande, a personagem Josefa, e ao mesmo tempo ela tem uma parte cômica, uma parte hilária. E, logicamente, isso só poderia ser feito por uma atriz do peso, do quilate de Arlete Salles, né? Porque realmente fantástico como a atriz consegue trazer essa carga dramática para sua personagem e, ao mesmo tempo, trazer um alívio cômico na mesma personagem, na mesma história, no mesmo enredo. E, de fato, é isso, né, gente? A vida não é triste o tempo todo, nem é feliz o tempo todo, né? Tem sempre momentos de altos e baixos. E a Josefa passa por isso e mostrando muito bem os problemas da terceira idade, né? De não ser ouvido pela família, de ter que se impor mesmo, às vezes sendo ignorado, de ser visto ali como invisível, né, por parte da sua família, até que as cuidadoras têm muito cuidado, de fato, com a Josefa, muito carinho por ela. Mas, assim, a gente vê que a Josefa tem toda essa... Ela conversando com a Gerluce, dizendo que para a Gerluce aproveitar e viver a vida, né? Não deixar as oportunidades passarem, porque é melhor se arrepender do que fez do que deixou de fazer. Porque ela, com a idade que ela tem hoje, ela reflete muito sobre o seu passado, sobre a sua vida, sobre o que, de repente, ela tem vontade de fazer hoje e o próprio corpo não responde, né? Não tem a mesma pegada, o mesmo vigor, que é normal, nosso corpo, a gente envelhece, o nosso corpo também dá uma diminuída no pique, né? Normal isso. Então ela começa a comentar isso com a Gerluce. A Gerluce já levou para um outro lado, acho que ela já está levando para a questão
do furto das Três Graças. Acho que ela já pensou meio que por aí, tá? Mas a Josefa quis dizer, principalmente em relação ao romance da Gerluce com o Paulinho, que tá empacado, né? Esse romance infantilizado da Gerluce com o Paulinho, mas que, pelo que a gente viu, já vai começar a ter cara nova, porque a Juquinha cedeu ali a casa de veraneio da família dela, a Juquinha que é rica, é policial rica, deu... Desculpa, galera, cedeu ali a casa de praia da família dela para que o Paulinho possa viajar com a Gerluce para o litoral paulista, a fim de desfrutar aí os 2 dias de folga que a Gerluce conseguiu fazendo esse extra lá na casa da Arminda, né, dormindo com a dona Josefa. Bom, para tomar conta, né, durante a noite da dona Josefa. Então, assim, a gente queria destacar isso, né, da forma como a Arlete Salles entrega o seu personagem, a sua entrega ao personagem, o que não é novidade. Uma atriz como ela a gente não espera menos, né? Então, mas aqui vale o registro, sempre. E óbvio que eu quero saber também o que você pensa sobre Dona Josefa, né? Ela arranca risadas de você também? Me conta aqui, quero saber. Gente, então, assim, outra coisa que a gente comentou aqui já, e vale a pena registrar, né? O Rogério vai voltar, parece que vai surpreender a Arminda dentro de casa mesmo, tá? Isso depois da dona Josefa dizer de novo que tinha visto o Rogério. E a Arminda vai começar a dar crédito ao que a dona Josefa diz, porque a Zenilda também vai ver o Rogério. Lembra que a gente comentou aqui alguns programas atrás que a Zenilda vai estar indo ali para o cabeleireiro com a Arminda, alguma coisa nesse sentido. Elas vão atravessar a rua. No momento que elas vão atravessar a rua, a Zenilda vai avistar um carro e vai dizer que está vendo o Rogério, e vai afirmar, é o Rogério, é o Rogério. E a Arminda, sem saber o que fazer, ela pensa logo no pior, né? Ela pega a Zenilda e arremessa a Zenilda para o meio da rua no momento que vem um ônibus, tá? Mas, por sorte, não vai acontecer nada grave com a Zenilda, não. A Zenilda vai escapar da morte. Mas, assim, depois que a Zenilda disser que viu o Rogério no trânsito, aí sim a Arminda vai começar a ficar mais ainda atordoada, nervosa, com as visões da dona Josefa, que ela vai começar a ver que talvez não seja visões da mãe, não, seja verdade mesmo. Ela que já fica ali meio entre a cruz e a espada, né? Mas parece que ela vai, de fato, encontrar o Rogério dentro de casa mesmo, tá? Vai se dar ali o primeiro, o reencontro de Rogério e Arminda será dentro de casa mesmo, e parece que logo após uma visão da dona Josefa, que não vai ser visão coisíssima nenhuma, porque o Rogério tá mais que vivo, né? E aí a gente sabe também que ele não vai voltar mais desmemoriado para a trama, não. Ele já vai voltando, vai chegando, mostrando que veio para se vingar. E aí, gente, já está circulando na imprensa especializada, Notícias da TV já publicou, tá? O que o final da trama reserva para o Ferete e para a Gerluce, que parece que já há um esboço do final da trama em relação a esses 2 personagens. Como vai ficar a vida de Gerluce e a de Ferete. Obviamente que o Notícias da TV fez a mesma advertência que a gente já fez aqui hoje nessa transmissão, que a obra Três Graças é uma obra ainda em aberto. O Agnaldo Silva está tentando sentir o público, mostra que tem essa sensibilidade, né, obedece esse feeling, e ele vai fazendo ali, vai entregando realmente uma obra do gosto do telespectador, que é o mais importante, né, quem vai consumir de fato. E aí, mas parece que o que já está escrito é que o Ferete, tá, vai ser descoberto, né? Todo o esquema de falsificação de medicamentos do Ferete vai ser descoberto. Ele vai fugir do Brasil, vai para a Europa com milhões em dinheiro, né? Não sei se vai ser milhões de reais ou milhões de dólares, deve ser de dólares, né? Ele vai carregar ali seus milhões e vai para fora do país, vai fugir, vai para fora do país, vai morar na Europa. Só que a Interpol, tá, vai ficar atrás dele, ele vai se tornar um foragido da Interpol, né, foragido da polícia, da justiça brasileira e, obviamente, perseguido pela Interpol. A Interpol vai à caça do Ferete e vai encontrá-lo, tá? Ele vai acabar sendo caçado ao ponto de ser morto, tá? E vai ser encontrado ali, inclusive, pelo filho de uma de suas vítimas. Será que é o Júnior, que vai estar morando na Europa, ou em viagem a trabalho, ou de férias, ou estudos na Europa? Não sei. Sei que parece que no esboço tem isso, tá? Que o Ferete vai ser caçado ali pela Interpol, já vai estar vivendo no exterior com seus milhões escondidos, né? E ele será encontrado morto pelo filho de uma de suas vítimas. Na verdade, não fica claro se ele vai ser morto em decorrência da perseguição pela Interpol
ou se alguma outra pessoa vai se vingar do Ferete, porque ele tem inúmeros inimigos, né, gente? Então parece que Ferete termina a trama morto, mas antes ele foge do Brasil, consegue fugir do Brasil. Aí, em relação ao personagem Gerluce, Gerluce vai no campo pessoal, né? Vai casar com o detetive Paulinho. Ela primeiro, a gente já sabe que ela vai ser presa em razão do furto das 3 graças, vai conseguir sair logo depois da prisão, vai usar tornozeleira eletrônica e vai enfrentar ali a sua jornada de redenção, né? Para poder pagar pelos seus erros, corrigir as suas falhas, né? O que ela falhou, o que ela errou. E aí, dentro dessa perspectiva, tá? A Gerluce, ela vai sair com uma força moral da história, tá? Ela vai ser ali a grande representação de força moral da história, mesmo após ter praticado um crime, tá? Mas ela vai ali na sua jornada também de redenção. E aí ela vai casar com o Paulinho mais à frente, no final da trama, ela casa com ele, vivem felizes para sempre, é o que se espera, né? Nos contos de fada e nas novelas também, por que não? E aí, no campo social, a Gerluce vai assumir o papel do Ferete dentro da chacrinha. Ela vai ser, de fato, uma benfeitora, coisa que ele não é. Ele tem um rótulo de benfeitor, mas ele não é um benfeitor, né? Ele é uma péssima pessoa, um ser humano horrível, né? Um criminoso. Ela não, ela vai, de fato, montar uma ONG, vai rebatizar o que hoje ali é a farmácia social da Fundação Ferete, vai ser Fundação Lígia Maria das Graças, tá? Então ela vai renomear a fundação, né, a ONG, e vai de fato fornecer remédios verdadeiros a quem precisa. Ela vai realizar o seu grande sonho e vai empreender todos os esforços nessa ONG que ela vai comandar, né? Ou seja, o Ferete sai e a Gerluce vira, de fato, a benfeitora da chacrinha. Bom, gente, isso é o que a gente sabe. Claro que tudo pode mudar, né? E a gente está aqui só espiando e trazendo para vocês novidades do que a gente colhe aí na imprensa especializada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like aqui nessa publicação e vamos mandar beijo a todos os inscritos aqui do canal, logicamente, e vou mandar aí um beijo especialíssimo para nossos membros do canal, Maria Cláudia Toledo, Nandico, Walter Ferreira, Sheila Galdino, Ana Valesca, Isabela Ferreira, que também inscrita aqui no canal, não é nosso membro, mas é inscrita, a Maria Alice, Simpson, Alexandre Kitsune, enfim, gente, há tanta gente aqui, tanta gente maravilhosa, participação de todos vocês, tá? Joab Maia, Arthur Camões, pessoal que está sempre aqui com a gente, dando as mãos, Tina Lemos, e sempre comentando, sempre aqui dando a maior força pra gente. E a todos vocês, aos pouquinhos eu vou destacando os nomes aqui de todos os inscritos aqui do canal, para fazer homenagem a vocês, que vocês mais que merecem, tá? Obrigada aí pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua força. E a gente volta em breve com mais novidades para vocês, tá? Um beijo e até mais. Tchau!